Deuteronômio capítulo 13 e capítulo 14. Conforme a gente já meditava em vídeos anteriores, do capítulo 13 ao 26, a gente tem que fazer uma leitura criteriosa do livro do Deuteronômio. Lógico que a gente não pode ter uma leitura fundamentalista, ou seja, uma leitura a pé da letra, ou uma leitura que use apenas a interpretação da leitura direta. Essa leitura e essa interpretação tem que ser feita à luz da doutrina católica. Ou, posso dar uma dica muito interessante, ao ler esse capítulo 13 até o 26, a gente ter como foco Jesus Cristo, que é o centro da Escritura. A encarnação, paixão, morte, a vida pública e a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo são o centro da Sagrada Escritura e toda a Sagrada Escritura converge para ela. Então, cuidado com a interpretação literal. Por que eu estou falando isso? No capítulo 13, por exemplo, fala-se a respeito do castigo dos idólatras. O castigo que os idólatras merecem, segundo o capítulo 13, é a morte. Então, aquela pessoa, aquele profeta, por exemplo, que fala que alguma coisa vai acontecer e acontece, segundo o livro de Deuteronômio, Deus permite que isso aconteça para testar a fidelidade do nosso coração. O falso profeta profetizou e a coisa aconteceu. E aí o falso profeta fala, então, segue agora o meu Deus, segue o Deus que eu estou te apresentando, porque você viu, a profecia deu certo. Segundo Moisés, isso é uma pedra de tropeço para nos desviar da nossa fé verdadeira. E esse profeta, então, segundo essa lei, deveria ser morto. Deveria ser morto também aquele parente nosso, irmão, filho, pai, mãe, qualquer pessoa da nossa família que tentar nos persuadir para nos levar para outro Deus que não um Deus verdadeiro. E fala na Escritura que a primeira pessoa a tirar uma pedra deveria ser morta apedrejada. A primeira pessoa a tirar uma pedra deveria ser essa pessoa que denunciou o próprio irmão, a própria mãe, o próprio pai. Porque essa pessoa tentou nos desviar do Deus vivo. E a Escritura fala mais ainda, se uma cidade inteira se converter a um Deus falso, a cidade inteira deve ser morta, deve ser apedrejada e etc. Então essa lei antiga agora vamos comparar então à luz do que ensinou Jesus Cristo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, versículo 22 e 23, ele fala, você aprendeu dos antigos que não deve matar. Eu, porém, vos digo, você não deve se irar contra seu irmão, porque aquele que se irar contra o irmão será julgado devidamente. Então esse capítulo 13, lembrando, à luz da doutrina cristã, é contra esse extermínio qualquer que seja, ou a morte de qualquer que seja o pecador. Outros profetas também vão falar sobre isso, porque é uma lei inicial, é uma lei de um povo que não tinha lei. Então, se naquela época valia, ainda que a gente não entenda, Jesus veio e ensinou a nova lei. Já no capítulo 14 do livro do Deuteronômio, o capítulo 14 vai falar, por exemplo, a respeito das comidas que são liberadas para que o povo possa comer. E lá, por exemplo, ele faz menção a algumas carnes. Para comer carne de animal que rumina, só se ele tiver o casco, uma fenda no casco, coisa desse tipo. Não se deve comer nenhum animal que voa, etc, etc, etc. Lembrando então o que Jesus falou no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7. Ele fala também em Mateus, mas em Marcos ele vai falar uma coisa muito interessante. Nada que entra no homem vai tornar o homem puro, porque o que entra pela boca, depois o homem lança no esgoto, joga fora. Portanto, nada, nenhum alimento é impuro segundo Jesus. E é essa frase que ele usa. Lá no Evangelho de São Marcos explica assim, e Jesus disse isso para falar que nenhum
alimento é impuro. Outra coisa que diz no capítulo 14 do livro do Deuteronômio a respeito do dízimo. Com relação ao dízimo, a gente tem uma doutrina já desenvolvida pelo dízimo, etc. Mas há que se lembrar que quando a gente lê no capítulo 14, vai falar de dois tipos de dízimos. O dízimo anual, que é o dízimo de tudo aquilo que a gente colhe durante o ano, e a gente dá para o dono da terra. No caso, o dono da terra seria Deus. E esse dízimo dado ao dono da terra, a pessoa que doou o dízimo, teria o lugar certo de fazer a doação. Vai lá, comemora, festeja e come daquilo que ofertou para Deus. E existe também o dízimo trienal. E o dízimo trienal é o dízimo de tudo aquilo que a gente plantou, não conseguiu colher, ou se colheu, caiu no chão, ou ficou para trás no meio da plantação. Esse produto que ficou para trás, esse produto que caiu no chão, esse produto que não foi colhido, Moisés lembra, deixa esse produto para o levita, porque ele não ganhou terra de possessão. Deixa esse produto para o pobre, para a viúva, deixa esse produto para quem não tem. Deixa esse produto da terra para quem necessita dele. Então é a dica do dízimo também. E claro que quando a gente estudar a doutrina do dízimo, a gente vai ver para que serve o dízimo. Então esse dízimo mostra para nós essa dimensão do dízimo que a gente deve seguir. Essa dimensão do dízimo que vai fazer com que a gente mude a nossa vida. E no início do capítulo 14 vai falar alguma coisa de incisão para os mortos. E desde o livro de Deuteronômio, a ligação com os mortos é completamente condenada, desde o livro de Deuteronômio. Mas como são 2 versículos só, eu deixo o comentário mais para frente e nós vamos falar mais desse assunto.